Já parou para pensar em como aprendemos? O que acontece no nosso cérebro quando estamos adquirindo uma nova habilidade ou absorvendo uma nova informação? Esse tema, que pode parecer simples, na verdade é cheio de complicações. Desde os mais antigos até os mais novos pesquisadores ainda se perguntam como o nosso cérebro aprende, como nós aprendemos. Então, o que exatamente significa teoria do aprendizado? Basicamente é um campo de estudo dentro da psicologia e da pedagogia que busca entender como aprendemos, quais são os processos envolvidos e como podemos otimizar esse aprendizado. Existem várias teorias que explicam diferentes aspectos do aprendizado e hoje vamos explorar algumas delas. Os seres humanos não são os únicos a aprender. Nós podemos observar isso em outros seres também. Podemos observar o processo de aprendizado de diferentes maneiras. Aquela que se dá por processos evolutivos e aquela que ocorre durante a vida do indivíduo. Nós podemos observar isso em animais, plantas. Isso porque basicamente todos os seres vivos são capazes de aprender de alguma maneira. Seja essa maneira, como citado, de forma genética ou de fato vivenciando experiências. É claro que o aprendizado ele está intrinsecamente ligado às capacidades cerebrais daquele indivíduo. Uma planta, por exemplo, nunca terá o mesmo potencial de aprender de um ser humano. Mas isso não significa que essa planta não seja capaz de aprender. Isso porque, durante o processo evolutivo, aquelas que têm maior chance de sobrevivência transferirão seus genes para seus descendentes, que por sua vez trarão consigo uma carga de aprendizado genético, como por exemplo o nosso instinto do medo do escuro. Nós temos medo do escuro pelo simples fato de que não sabemos o que está lá. Pode ter um predador, pode ter um inimigo, mas nós não sabemos o que está lá. Nós não conseguimos enxergar no escuro, e isso foi sendo passado de geração para geração. Aqueles que tinham mais medo do escuro tendiam a ficar longe dele e, por consequência, conseguiam evitar ser predados ou evitar outros acidentes, como por exemplo cair em uma caverna e ficar preso nela. Esse tipo de comportamento, muitas vezes genético, é passado de pai para filho, e isso mostra como não só os seres humanos, mas basicamente qualquer animal ou ser vivente é capaz de aprender. Porém, é fato que os seres humanos são diferentes. A forma como nós aprendemos e a forma como nós ensinamos é algo totalmente revolucionário, até onde sabemos, na história da Terra. Pois nós não só somos capazes de aprender através da carga genética, mas também somos capazes de ensinar. E é graças a algumas habilidades presentes na nossa espécie que nós somos capazes de ensinar e aprender. Dentro dessas habilidades, podemos citar a fala. Durante muito tempo, os humanos ficaram limitados ao aprendizado genético, mas em algum certo momento da história, a fala surgiu. A capacidade de nós, seres humanos, se comunicar uns com os outros através de linguagens que, por sua vez, nunca seremos capazes de saber quais foram. Mas essas linguagens possibilitaram a troca de informação de forma muito mais complexa. Por exemplo, ser capaz de ensinar para alguém onde encontrar água, ou que aquele local possui animais perigosos. Tudo isso aumentou e muito a capacidade de sobrevivência dos seres humanos. Agora já não mais dependíamos de nascer sabendo. Poderíamos aprender com os outros indivíduos que agora podiam ensinar para nós técnicas, conselhos, histórias, nomes, entre muitas outras informações úteis para a nossa vida que aumentariam por si só a capacidade de sobrevivência do ser humano. Durante milhares de anos, de boca a boca, as informações foram sendo passadas de pai para filho, irmão para irmão, avô para neto, tio para sobrinho e por aí em diante. É importante lembrar que durante a maior parte da existência humana não vivemos em civilizações e cidades como conhecemos, mas sim em pequenos grupos, nômades em sua maior parte, caçadores-coletores. As coisas só viriam a mudar com a terceira singularidade tecnológica, a invenção da escrita. Isso porque, antes da invenção da escrita, quando uma pessoa morria, ela levava todo o seu conhecimento consigo. Por consequência, uma pessoa que passou sua vida dedicando-se a aprender melhores técnicas de cultivo,
de tecelagem acabava levando consigo todo o seu esforço e muitas vezes não deixavam o aprendiz. Até mesmo conhecimentos acadêmicos poderiam ser perdidos sem a invenção da escrita. A invenção da escrita, por sua vez, possibilitou para nós seres humanos conversar com os mortos. Hoje, você é capaz de aprender algo que Einstein criou, ou que Da Vinci criou, Platão. Quando você lê um livro escrito por uma mente brilhante do passado, você nada mais está do que fazendo o equivalente a uma conversa com esta pessoa. Ao ler as memórias, as passagens e os estudos de uma mente brilhante do passado, é como se você estivesse sentado com ela, dialogando sobre aquilo que ela aprendeu, como se ela estivesse te ensinando mesmo após sua morte. É importante observar que a capacidade humana de aprendizado evoluiu muito após a invenção da escrita, e podemos dizer que a invenção da escrita foi tão importante quanto o surgimento da fala em termos de aprendizado. Apesar de nos dias de hoje os livros e os manuscritos estarem, digamos que, fora de moda, ainda assim a escrita não está fora de moda. Nunca na história humana tantas pessoas leram tanto. Muitos falam sobre seres humanos estarem perdendo o hábito de aprender, ou falando até mesmo que nós não temos a cultura de ler livros e coisas do tipo. Mas essas pessoas estão seriamente enganadas, pois na realidade nunca na história nós seres humanos lemos tanto. Não é à toa que, se olharmos os gráficos de produção científica, estamos no pico, no auge da produção científica da nossa espécie. É claro que isso se deve a vários fatores, como por exemplo outras singularidades tecnológicas, revolução industrial e por aí em diante. Mas é fato, a escrita possibilitou e ajudou muito na educação de cada um de nós. E finalmente, após anos de evolução humana e avanços nos nossos métodos de aprendizagem e ensino, finalmente os primeiros pesquisadores começaram a formular teorias e tentar explicar como nós, seres humanos, aprendemos. As principais teorias do aprendizado. A primeira grande teoria é o condicionamento clássico e operante. Condicionamento clássico, descoberto por Ivan Pavlov, é aquele famoso experimento com o cachorro e a campainha, onde um estímulo neutro, como o som de uma campainha, passa a ser associado a um estímulo incondicional, como comida, e provoca uma resposta automática, como salivação. Já o condicionamento operante, desenvolvido por Skinner, envolve reforços e punições. Aqui o comportamento é moldado pelo que acontece depois dele. Se você faz algo e percebe uma recompensa, é mais provável que você faça isso de novo. Jean Piaget centraliza sua explicação para o desenvolvimento cognitivo nas fases de desenvolvimento da criança. Para ele, o desenvolvimento cognitivo ocorre em uma série de estágios sequenciais e qualitativamente diferentes, através dos quais vai sendo construída a estrutura cognitiva seguinte, mais complexa e abrangente que a anterior. Nesse sentido, a teoria piagetiana considera a inteligência como resultado de uma adaptação biológica, onde o organismo procura o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação para organizar o pensamento. O que determina o que o sujeito é capaz de fazer em cada fase do seu desenvolvimento é o equilíbrio correspondente a cada nível mental atingido. Henry Wallon. Ele compreende o desenvolvimento cognitivo como um processo social e interacionista, no qual a linguagem e o entorno social assumem um papel fundamental. Assim como Piaget, Wallon também categoriza o desenvolvimento em etapas, mas procura o entendimento do sujeito em sua integralidade biológica, afetiva, social e intelectual. Desta forma, a existência do indivíduo se dá entre as exigências do organismo e da sociedade. Esse desenvolvimento ocorre por meio de uma construção progressiva, em que predominam ora aspectos afetivos, ora cognitivos estabelecidos através das relações entre um ser e um meio que se modificam reciprocadamente. Levi Vygotsky postula que o desenvolvimento do indivíduo e a aquisição de conhecimento é o resultado da interação do sujeito com o meio, através de um processo sócio-histórico construído coletivamente e mediado pela cultura. De acordo com sua teoria, a aprendizagem promove o despertar de processos internos de desenvolvimento que não ocorreriam senão por meio das interações estabelecidas com o meio externo ao longo da vida. Como fruto dessas trocas e interações, o cérebro tem a capacidade de criar novos conhecimentos. Isto porque o contato com outras experiências ativa as potencialidades do aprendiz em elaborar os seus conhecimentos com os objetos, em um processo mediado pelo outro.
Mas como essas teorias impactam o nosso aprendizado hoje, essas teorias não são apenas conceitos abstratos, elas têm um impacto direto em como as escolas ensinam, como treinamentos são desenvolvidos e até em como você pode melhorar suas próprias habilidades. Por exemplo, usar reforço positivo pode ajudar a formar novos hábitos, e entender o seu estilo de aprendizagem pode fazer com que você aprenda de forma mais eficaz. Mas entre todas essas teorias, qual é a correta? Como nós aprendemos? Bem, a verdade é que não há uma teoria correta. Na verdade, a teoria do aprendizado envolve todas essas teorias. Nós carregamos uma carga genética que traz consigo capacidade. Além disso, certas pessoas são mais inteligentes do que outras e possuem capacidades cerebrais maiores. É importante lembrar que existem diversos tipos de inteligência, não apenas a lógico-matemática. Existe inteligência linguística, musical, espacial, entre outras. Mas nós não só aprendemos através da nossa carga genética, nós aprendemos também pelos estímulos que o mundo nos dá, pelas pessoas que estão à nossa volta. Quando nós somos crianças, se estimulados a aprender, buscaremos conhecimento, o que levará nosso cérebro a se desenvolver mais. É importante lembrar que não só os estímulos são importantes, mas as recompensas. Quando você é chamado de inteligente por saber algo que alguém não sabe, por exemplo, esse elogio pode te trazer um bem-estar que te levará a querer buscar ainda mais conhecimento e estudar ainda mais. É importante lembrar também que as fases da nossa vida influenciam as capacidades daquilo que podemos aprender. Afinal, um bebê e um adolescente nunca terão as mesmas capacidades de aprendizado. Além disso, o ambiente em sua volta sempre influenciará a sua capacidade de aprendizado. Obviamente, um ambiente violento ou desestimulante afetará gravemente a sua capacidade de aprendizado. Este é um neurônio criando novas memórias, aprendendo. Como vocês podem ver, é um processo tangível, é algo que acontece real. Nossas memórias estão em nós, elas são nós. Nós, seres humanos, fomos capazes de vencer as feras, criar coisas incríveis, uma civilização e descobrir os mistérios do universo, graças à nossa profunda capacidade de aprender, graças ao poder do nosso cérebro. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todos que você conhece. Eu agradeço muito a sua companhia e até o próximo vídeo.